toda sexta-feira vamos fazer a tier list pra gente brincar com essa história do nosso campeonato brasileiro. Você pode participar, enfim, pode interagir com a gente também aí no chat, pode discordar, pode achar que tá errado, você participa com a gente também ao longo do nosso debate. Nós vamos colocar na tela a tier list com os gringos que nós destacamos como os principais que jogaram por aqui de 2000 pra cá. Cara, é muita gente boa. É muita gente boa. Então, assim, não dava pra lembrar de todo mundo. Por exemplo, nós lembramos ontem, aliás, foi o Luiz Otávio que lembrou, vocês lembram que o Calu jogou no Botafogo, né? Salomão Calu, sim. Mas teve uma ordem de importância que eu acho que nós não colocamos o Calu, não. Vamos deixar o Calu pra uma próxima. Não deu pra colocar 50 nomes, que era o que a gente queria. A gente ficaria aqui 2 horas e, infelizmente, nós temos às 6 da turma do bate-bola e não temos tempo para isso. Verdade. Nós vamos até lá. Mas tem muita gente boa pra gente destacar. E as categorias são as seguintes. Craques. Quem é craque? Quem é acima da média? Quem é bom jogador? Quem poderia mais, deixou a desejar? E quem é superestimado? Cara, que todo mundo fala, isso aí é bom demais, mas é superestimado. Mas isso aí nós estamos falando no Brasileirão. No Brasileirão, né? Na carreira, não. Não é a carreira do cara, não. Por exemplo, Forlan tá ali, ó. Não, o Forlan é no Brasileirão. O Forlan, na carreira, você pode considerar de um jeito e no futebol brasileiro de outro jeito. Craques, eu tenho 4. 4, mas você vai ter que, não vai poder votar em 4. Nós vamos ter que eleger só 3. Esse é o recorte. A lista já tá aí pra gente começar a brincar. E você que tá aí, ó, no chat, também pode participar, pode discordar, pode interagir com a gente, tá? Tem muitos caras aí, de alguns gringos. E outra, vou repetir. Cara que tá jogando ainda aqui no Brasil, nós tiramos da lista, tá? Arrascaeta não colocamos, pra mim tinha que estar, se fosse todo mundo. Cano não colocamos, pra mim tinha que estar. É o estrangeiro que mais meteu gol, né? No futebol brasileiro recentemente, não é? Isso. O Cano, enfim. Tem muita gente aí que a gente poderia lembrar. Mas tem uma galerinha boa aí pra gente brincar. Vamos começar. Esse primeiro é o Aristizábal, não é? Isso. Aristizábal. Jogou em 200 times aqui no futebol brasileiro. Ficou muito marcante pra Minas Gerais, no Cruzeiro, né, cara? O Aristizábal é o quê nessa lista aí, Simões? Eu acho que eu vou botar ele acima da média. Porque já que são só 3 craques, eu já tenho os 3 craques escolhidos. Acima da média? Pra mim, o Aristizábal acima da média. Pra você, Rafael Leal? Pelo que eu vi em 2003, acima da média também. Acima da média. Já tem 2 votos, eu vou concordar com os amigos. Pode botar o Ari aí no acima da média. Arrasta ele pra cima. Arrasta o Ari aí pra nós, por gentileza. O segundo é Andrés D'Alessandro, correto? Isso. Andrés D'Alessandro. Imita o Andrés D'Alessandro aí. Se você não me botar na lista de craque, eu te dou uma patada na cara, hein? Pra você, Rafael Leal. Andrés D'Alessandro é o quê nessa lista aí? Cara, D'Alessandro. Bicho, tem tanto jogador que eu temo em colocá-lo agora na lista de acima da média. Vou colocar como bom jogador, mas eu sou fã do Andrés D'Alessandro. Andrés D'Alessandro, bom jogador para Rafael Leal. Para você, Alexandre Simões. Acima da média. Acima da média. Eu vou ter que decidir então, né, cara? Sim. Porra, difícil, hein? Eu gosto demais do D'Alessandro. Demais, demais, demais. E eu acho que ele tem características que servem muito bem a uma equipe de futebol, principalmente em grandes jogos. É o cara que é chato pra caramba, né, bicho? Nu! O cara que serve pra ser líder de time. Ele era... Ele briga na troca de flâmula no Grenal, gente. E jogou muito naquele grande Inter de 2005, 2006. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Jogou muita bola. O Aristizábal jogou bola demais. O D'Alessandro jogou bola demais. Eu vou no D'Alessandro acima da média no futebol brasileiro, meu caro Luiz Otávio. Então 2-1 pra ele aí. Quem que é o terceiro aí? Dário Conca? Dário Conca. Porra, vai começar a ficar difícil. Não, isso aí, eu vou falar com toda sinceridade. Se o Conca não for um dos 3 craques, eu vou abandonar o programa. Por quê? Se ele não for um dos 3 craques, eu vou abandonar. Desses caras todos aí, quais ganharam craque do Brasileirão da CBF? Deixa eu abrir a lista toda aqui. Ó, ali eu tô vendo Dátolo, Forlan. A lista é, ó. D'Alessandro, Tevez, Sidoff, Conca, Lugano, Pet, Forlan, Rames, Dátolo, Valdívia, Casar, o Casarinho aí, ó. Sorin, Honda, Louco Abreu, Luizito, Marcelo Moreno, Zaratio, Guerreiro, Aristizábal e Montijo. Essa é a lista. Pois é. Eu posso votar no Conca? Pode votar no Conca. Craque. Pra você... Decidiu o Brasileirão de 2010 e foi o craque do Brasileirão de 2010. Pra você, Rafael Leal. Acima da média. Vou ter que decidir de novo, hein? Esse negócio de eu ficar votando por último é complicado. Mas é o que ele fez no Brasileirão, não é isso? É no Brasileirão. Então, é o gringo atuando no futebol brasileiro. Então é craque pra mim.
o Dario Conca. Eu vou com o Alexandre Simões, apesar dele ser um tricolor, o Alexandre Simões ser um tricolor, né? Vou votar no Conca como craque também, tá? No futebol brasileiro, então bota o Conca aí como craque. É pro povo reclamar depois também, xingar nós. Isso. Ó, Jesus Dátolo, atleticano. E eu coloquei o Dátolo entre as opções alvinegras, porque o Dátolo representa muito pra torcida atleticana, né? Naquela campanha ali, em especial em 2014, Sim. ele jogou muita bola. Muita bola. Apesar de a carreira do Dátolo talvez ser menor que boa parte dos caras que estão aí. Pra você, Rafael Leal, Jesus Dátolo se encara em qual quadro, em qual cenário? Importantíssimo no título da Copa do Brasil de 2014, fez gol na final, inclusive, jogo de ida. Mas aí é o Brasileirão. Mas Brasileirão... É futebol brasileiro, não é brasileirão. Futebol brasileiro. Brasileirão... Cara, bom jogador. Não, pode considerar futebol brasileiro, Bom modo jogador. geral, jogou aqui, tá. Bom jogador, voto do Leal. Pra você, Simões. Bom jogador. Então já pode arrastar o Dátolo aí pro bom jogador. Eu concordo com os amigos também. Bom jogador, Jesus Dátolo. Diego Forlan, de novo, é futebol brasileiro, tá? É atuando no futebol brasileiro. Diego Forlan pra você, Alexandre Simões. Poderia mais. Pra você, Rafael Leal. Poderia mais. Pra mim também poderia mais. O Forlan, é assim, ele tem... Se você pegar o número, e eu disse algumas vezes, né, o número pelo número, ele é frio, né? Uhum. Ele teve uma temporada que ele fez 17 gols pelo Internacional, se eu não me engano. Teve 9 gols de gaúcho, né? E aí, como você avalia o número. Pra mim, o Diego Forlan poderia mais pelo que ele é na carreira também. Pode arrastar o Diego Forlan aí pro poderia mais. O próximo aí é o nosso querido Japa. Keisuke Honda. Eu já vou começar votando. Isso. Não vou não, vou esperar você. Não, você tem que abrir a votação também, manda. fica só na retaguarda. Keisuke Honda, cara. Eu já tenho meu voto. Superestimado. Ó, eu gosto muito do Honda, inclusive eu tenho a camisa comemorativa dele quando ele veio pro Botafogo, que é maravilhosa. Assim, muito importante para alguns clubes fora do Brasil. No Botafogo, ele teve a importância dele porque, junto com o Sidorf, né, desses dois jogadores, e o Sidorf tá ali na lista também? Ou Sidorf não? tá claro que tá. Tá lá, ó, o Sidorf ali entre o Pet e o Sorin. Isso. O Honda foi importante nessa fase de tentativa de internacionalização da marca do Botafogo na história recente. Por isso ele foi importante. Em campo, superestimado. Superestimado também pra mim. Pra você, Simões. Está decidido, superestimado. Não, mas pode votar diferente. Não, Tem que- superestimado. Poderia mais, talvez, mas eu acho superestimado. Superestimado. Talvez esteja agora... O próximo nome seja o maior superestimado da história do futebol. Rames Rodrigues. Nossa, meu aqui, voto. já arrasta, já bota do lado do Honda ali. Pra você, Leal. Cara, na seleção ele joga pra caramba. No São Paulo ele não jogou nada. Dá pra colocar ele entre poderia mais e superestimado, não? Pra mim é superestimado, o Simões também. Superestimado, Rames Rodrigues. É no futebol brasileiro o recorte. O próximo aí quem é? Louco Abreu. Porra, eu sou fã do Louco Abreu, tá? Sou fã dele. Mas seu voto qual é, Simões? Bom jogador. É, né? Bom jogador. Pra você, Leal. Bom jogador. Pra mim é bom jogador também no futebol brasileiro, o Louco Abreu, mas eu gosto muito, cara. Gosto muito do Louco Abreu. Diego Lugano é bom, hein? Diego Lugano, meu caro, Rafael Leal primeiro. Cara, Lugano pra mim... Craque. Craque? Craque. Bom. Pra mim, craque. Pra Tá mim bom. também é bom. Pra você é bom? Bom jogador. Um craque e um bom. Eu vou no acima da média. Eu quero ver. Você Agora decide. aqui- Vou tirar 2 Não, ou 1, não, cara. não. Pra saber. Então deixa o Lugano, passa pro próximo. Deixa o Lugano pro final, vai. Luizito Soares, craque. Craque. Aqui, Craque. aí vai chegar lá na frente, teve craque que foi craque. Não, pra mim aqui ele é craque. Pra mim o Grêmio do Renato seria muito menos do que foi se Véi, não tivesse o O Soares. cara mete um hat-trick no primeiro jogo dele, em Tá final de na- Supercopa Gaúcha É contra craque. São Luís, na Arena Pra mim do é Grêmio. cracaço, Cracaço. Mesmo assim, Craque. acima da média. Craque. Então tá Já bom. tá 2-1. Quero ver depois Então quem tá bom. vai sobrar alguém, hein? Vai sobrar é alguém isso que eu depois. quero ver. Não Craque. pode botar o Luiz Soares no craque aí. Aí eu quero ver. Não lidamos com risco. Jogou uma temporada aqui. Não, pra mim é craque. Fez muito. O flecheiro, Marcelo Moreno. Você que tá no chat aí, pode participar também, se você discorda de alguma coisa aí, tá? Manda aí de onde você tá acompanhando a gente, manda a sua opinião. E chegou agora, deixa o like. Chegou agora, essa é a tier list dos principais gringos do futebol brasileiro de 2000 pra cá. Participe da resenha e a última enquete vai ser sobre isso também. Diga, Simões.
O Flecheiro, pelas 2 primeiras passagens dele, ou mais do que é bom jogador, não dá. Eu acho que poderia mais também, né? O cara foi campeão de campeonato brasileiro. Eu coloco o Marcelo Moreno no bom jogador. De 2000 pra cá, o Marcelo Moreno seria o principal gringo do Cruzeiro ou não? Nunca. Quem é? Não. Sorin tá ali, né? Sorin tá na lista ali, né? De 2000? Tem que ser um recorte mais recente, talvez, Montijo né? Pra também. colocar, né? Montijo De jogou 2000 pra cá tem o muito. Montijo. Porque o Moreno meteu gol demais, né, cara? Cara, tem o principal gringo do Cruzeiro nesse século, a Arrascaeta. O cara Agora, decidiu 2 Copas do Brasil. pro Marcelo Cruzeiro. Moreno né? não é o maior artilheiro gringo da história do Cruzeiro? É o maior artilheiro. Sim, pois é. Eu acho que Aí ele aí é a critério, é o que você define, como você acha. pela bola que ele joga, né? É bom jogador. Bom jogador pra você, mas é o recorte no futebol brasileiro, tá? Isso, no futebol brasileiro, bom jogador. Simões, você é Pra leal. mim, acima da média. Deixa eu decidir, cara. É difícil, hein? É difícil. O Moreno meteu muito gol. Acho que eu vou no bom jogador. Vou no bom jogador aí, meu caro Luiz Otávio. Porque nós vamos lá pro Montijo agora, já vamos emendar 2 cruzeirenses. Pra mim, o Montijo é acima da média. Sem dúvida, acima da média. Concordo. Acima da média também, Léo? Acima da média. Já jogou pode botar demais. o Montijo no acima da média aí, meu caro Luiz Otávio, porque, cara, jogou muita bola. O Walter Damião Montijo foi pro Santos depois, né? Isso. Mas no Santos ele não brilhou, assim, né? É. Mas quando ele jogou no Cruzeiro aqui em 2010. Aliás, vamos falar a verdade, né? Aquele 2010, se o Cruzeiro tivesse casa, dificilmente teria deixado de ser campeão brasileiro Pois com é. o Cuca. Mas teve que sair jogando em Uberlândia, Sete Lagoas, Patinga, já jogando pra Varginha, teve que sair igual estilo uma Caravana Holiday. Vocês já assistiram esse filme? Não, Como é que é o Bye nome? Bye Brasil. Bye Bye Brasil é um filme do Cacá Diegues que tem a Beth Faria com o Zé Wilker. E eles têm um caminhão que é a Caravana Holiday. É tipo um circo que sai rodando no interior do Itinerante. Brasil. E aí, na época ali, nos anos 80, 90, era muito comum quando o time tinha que sair rodando pra todo lado, falar Caravana Holiday, que era o nome do caminhão deles, que se transformava em palco. Que massa. Onde é que nós chegamos, hein, cara? Onde é que E eles viveram o quê? Eles viveram a queda da atividade circense com a chegada da televisão ao interior do Brasil. E o filme mostra isso, entendeu? Interessante. Simões é cultura também, tá? Onde é que Tá nós fomos? achando? Esse assunto surgiu quando a gente tava voltando em Walter Damião Montijo. Aí surgiu lá no filme do Cacá Diegues. Paulo Guerreiro é o próximo, correto? Sim. Paulo Guerreiro, Alexandre Simões. Acima da média. Rafael Leal. Acima da média. Pra mim também acima da média. O Guerreiro jogou demais. Pra mim, eu assisti, como repórter dentro do campo, fiz alguns jogos. E o Cruzeiro e Flamengo de 2017, o Cruzeiro saiu campeão, né? Eu era repórter, Brasil. acompanhei o ataque ali do Flamengo na ocasião. Vou falar Cara, a verdade, o ele deu Guerreiro- um chute no ângulo que o Fábio defendeu. Acho que ninguém sabe até hoje como o Fábio defendeu aquela bola. Ele deu um drible no Léo Zagueiro. Cara, eu não sei como que o Guerreiro passou dele. O Guerreiro era um centravantaço. Hoje tá no Alianza Lima, né? Isso. Ele é Hernan Barcos. Hernan Barcos. Aliás, O Barcos Hernan poderia Barcos, estar na lista também. Hernan Barcos é artilheiro da Libertadores com 5 gols, isolado. Toma aí, fera. Paulo Guerreiro é acima da média. Sim. O próximo seria Petkovic. Já vou lá, posso? Pode abrir? Pode. Craque. Tem algum, dos outros aí, tem algum craque que você vai querer votar? Tem, claro. É? Quem que tem ali ainda? Mas já o limite já tá... A gente pode mudar depois, se Sorin, quiser. Teves, Valdívia. né? Zarate Casares? Pet é o voto para craque do Alexandre Simões pra Meu você. voto do Pet é craque. Pra você, Rafael Leal. Craque. Cracaço de bola. Arrasta pra craque lá o Petkovic. Pra mim também é craque. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que nós vamos arrumar aí. O próximo seria Juan Pablo. Aliás, o primeiro o Sidoff, né? Isso, Clarence Sidoff, no futebol brasileiro, tá? Não é na carreira, não. Não é no Milan, não. Quero saber do Milan, não. Quero Não é saber na do Holanda, Botafogo. não. Não é na Holanda, não. Quero saber do Botafogo. E aí? Vota Leal. O meu critério vai muito em cima de título também, Tá. sabe? Então por isso que eu coloco como acima da média. Pra você aí, ô, Leal. No Botafogo, ele conquistou algum título com o Botafogo? Nada, né? Não. Campeonato Carioca não, o Botafogo jogou a Libertadores com ele no elenco. Ele tava naquele time, inclusive, do Sheik. Ele brigou pelo título brasileiro com Isso. o Cruzeiro em 2013, mas nem vice o Botafogo foi. Foi. O vice foi o Grêmio. Se eu não me engano, o Sheik tava naquele time, naquele episódio do Vergonha, mas acima da média. Você votou no acima da média também? Também. Já arrasta o Sidoff pro acima da média, eu concordo com os amigos. Juan Pablo Sorin é tido por alguns como o principal lateral esquerdo da história do Cruzeiro,
para outros é o Nonato. E no futebol brasileiro, o que foi o Juan Pablo Sorin, que jogou no Cruzeiro entre 2000 e 2004, se eu não me engano, Simões. Na primeira passagem. Cara, eu fico na dúvida aí entre bom jogador e acima da média, sabe? Só que eu acho que, assim, o Sorin, ele tem uma... O Sorin, ele teve uma importância tática tão grande pro futebol brasileiro no que se refere à atuação do lateral, que eu vou votar nele acima da média. Pra você, Leal. Cara, é assim, eu discordo de quem fala que ele é o maior lateral da história do Cruzeiro. O Nonato, dos que eu vi, jogou muito mais bola que ele, mas também não dá pra jogar o Sorin na lata de lixo. Pra mim, acima da média. Acima da média, então, Juan Pablo Sorin, eu confio, eu concordo com os amigos. Carlos Teves. Carlitos. Aí que agora que eu quero ver. O que vocês vão fazer? Vocês podem trocar se quiser depois. O Carlitos Teves foi o craque do Campeonato Brasileiro de 2005, deu o título ao Corinthians. E o que o Carlos Teves jogou no Brasil é muito mais do que o Suárez jogou. E ainda foi campeão. Tá bom. Essa que é a minha questão. Tá bom. O Carlos Teves pra você jogou... é craque. Não, pra mim é craque, sem dúvida Pra você, nenhuma. Leal. O Suárez não dá nem pra gente comparar, né? O Suárez na prateleira do futebol tá mais do que o Carlos Teves. Mas no Brasil, o Carlitos Teves foi o craque de um campeonato brasileiro, foi campeão e jogou muito. O Carlitos Teves de 2005, lógico, e ainda início de carreira, contra um cara já veterano. Mas de toda forma, o Carlitos Teves jogou muito mais no Brasil do que o Suárez. Embora o Suárez tenha jogado muito. Eu já tô começando, diante dos argumentos do professor Ele te Raimundo, convenceu? Ele me convenceu de talvez a gente Quer trocar o Suárez? tirar o Suárez ali e botar o Carlitos Teves, porque também jogou muita bola, né? Desde quando começou lá no Boca Juniors, no Brasileirão, então nem se fala, né? Mesmo se eu discordasse, eu respeito a democracia. Vamos descer o Luiz Suárez aí. Desce o Luiz Suárez aí, por favor. Pra acima da média. E deixa o Teves lá. Tá bom. Quem é o próximo, por favor? Valdívia. Mago Valdívia. Valdívia. E aí, Simões? eu vou... Sabe o que eu vou fazer com o Valdívia? Eu vou jogar ele lá no superestimado. E pra você, Leal? Bom jogador. É? Valdívia, se não fossem algumas questões extra-campo, ele poderia ter sido muito mais que isso ele aí. foi. Eu vou no bom jogador. Bom jogador. O Rorrito Valdívia. Ai, meus amigos. Tá acabando, hein? Quem é o próximo aí? Matias Zarate. Vamos lá. Eu acho que tecnicamente o Zarate ofereceu muito, mas ele esteve fora do campo em uma parte considerável. Ele perdeu mais de 80 jogos no espaço de 3 anos e por isso eu não consigo considerá-lo acima da média. Para mim é bom jogador. Concordo, bom jogador. Bom jogador. Se tivesse um outro ali, um tal de Nátio Fernandes... É porque eu acho que o Zarate jogou mais que o Nátio, né? No Galo. Mais tempo. Mais temporada. Foram 3 temporadas, assim, mas das 3, uma basicamente ele perdeu por lesão. Eu acho o Nátio mais jogador que o Zarate, muita coisa. E o Casarim, hein? Que é o segundo principal artilheiro estrangeiro da história do Galão da Massa. Mas o Casares, eu acho que é o típico caso de que... Poderia mais? Sem dúvida. Poderia mais, com toda certeza. Poderia mais, Juan Casares. Vocês decidam aí do Lugano pra fechar a tier list. O Lugano é o quê? Vocês estavam na dúvida do quê mesmo? Cada um falou uma coisa, né? Craque ou acima da média. Eu falei acima da média. Pra você foi craque? Craque. Ai, cara. Não, acima da média... É ruim comparar zagueiro com atacante, né? Mas de toda forma, esses 3 caras... Embora o Petkovic não tenha sido o craque daquele 2009, né? O craque foi Adriano Imperador, né? Mas o que o Pet jogou no conjunto da obra... Nossa, mãe, desde o Vitória. Segundo o Luiz Otávio Peçanha, que está operando a tier list, o Casares é acima da média. Não é acima da média. Você quer botar o Casares na lista com o D'Alessandro, Montijo, Guerreiro, Sorin, Sidorf, Soares? O Casares poderia ser até craque. Se ele quisesse, né? Ele quisesse. Como ele não quis, ele poderia mais. Não, o Casares... Tá bem colocado. E o Lugano é acima... Vamos fechar o acima da média aí pra ninguém brigar? Vamos. Acima da média. Bota o Lugano no acima da média aí. Fechamos nossa tier list, a primeira tier list do goleado. Quem joga agora não tá, né? Não, quem joga agora não tá. Pra mim, o Arrascaeta tava lá em cima, o Cano também. E o Lautaro? Beleza. 3 craques aí, ó. Dário Conca, Petkovic e Carlos Teves. Acima da média, essa turma toda. Aristizábal, D'Alessandro, Montijo, Guerreiro, Sidorf, Sorin, Soares e Lugano. Bom jogador. Dátolo Louco Abreu, Marcelo Moreno, Valdívia e o Zarate. Poderia mais. Forlan e Casares e o superestimado. Vocês foram tranquilos no superestimado. Honda e Rames Rodrigues, pra mim, é o superestimado do superestimado. Mas quem que você trocaria ali pra botar num superestimado, já que nós somos tranquilos? Não sei. Talvez o Valdívia? Talvez. Ou o Dátolo? Vamos fechar assim. Acho que tá bom.
Semana que vem nós vamos pensar no outro tema também para fazer tier list, tá? Toda sexta-feira nós vamos trocar ideia também nesse cenário aí, tá?